conosco aqui pelo WhatsApp 984001757. Em Goiânia, 7h34. A partir de agora, para a entrevista ao vivo, recebemos aqui no estúdio hoje a deputada estadual Isaura Lemos. Deputada, obrigado pela disponibilidade, pela presença. Bom dia. Bom dia, Rubens Salomão. Bom dia, Eduardo Horácio, Larissa, toda a equipe que está aqui presente. E bom dia a todos que estão nos ouvindo. Deputada, a senhora daqui a pouco viaja, né? Vai para São Paulo, vai acontecer um debate, um congresso, não sei o nome específico do evento. Uma reunião da nossa direção nacional do partido. Do PCdoB. Do PCdoB, né? Que são mais de 100 integrantes do Comitê Central de todo o Brasil. A minha pergunta é essa, o que vai ser discutido? Qual vai ser a participação lá? Nós sempre fazemos uma atualização, né? No Brasil, hoje, quase que a cada momento acontece uma coisa diferente. E a gente faz uma atualização política e sempre nos é apresentado um dia antes, ou dias antes, uma proposta de resolução política. E essa proposta é justamente o que o PCdoB fazer e atualizar as suas ações, onde deve priorizar mais a atuação do partido. E também pensar no Brasil o que está acontecendo, né, com esse refluxo do movimento social, né? As coisas realmente retirando os direitos, a situação do golpe do governo Temer retirando direitos e um refluxo muito grande, né? O povo está meio perplexo, vê o salário mínimo ser diminuído, vê o desemprego ser aumentado, os direitos trabalhistas serem retirados, né? Está aí para ser aprovada também uma proposta de reforma previdenciária que acaba com a aposentadoria. Então, nós esperamos que essa acumulação de fatos negativos façam a sociedade se movimentar. E é uma das questões que nós vamos discutir lá também, além de 2018, projeto eleitoral para 2018. Aprofundando um pouco isso que a senhora falou, por que as ruas estão tão vazias, né? No momento que a gente tem o presidente da República mais impopular da história do Brasil, só 3% de aprovação, é um momento em que as ruas não tem manifestação nenhuma, né? A gente nem ouve falar, é uma coisa ou outra de algum movimento social, o Sem Teto em São Paulo, algum sindicato em um outro estado, mas manifestação mesmo contra o presidente da República ou contra alguns dos atores da política brasileira, a gente não ouve nada, não vê nada. Por quê? Eu penso que, primeiro, que é uma campanha muito intensa, né, nos órgãos de comunicação contra a política. Como se houvesse saída para a população, a não ser fazer a sua política, a política do povo, a política de se colocar contrário a isso que está acontecendo, como se caísse do céu alguma coisa para quem é trabalhador ou trabalhadora, não é? Então, em todas as mudanças importantes na história do Brasil, foi quando o povo foi para as ruas e reivindicou mudanças e participou ativamente. Então, nós pensamos que é um momento, não é? Um momento de refluxo, um momento em que está aí um descrédito, uma desesperança muito grande depois de 12, 13 anos de perspectivas boas para o povo e, de repente, se vê cair tudo, né? A questão das nossas riquezas nacionais sendo entregues, a questão da democracia. Você vê que essa reforma política que está aí, ela não justamente vai retirar a possibilidade dos partidos menores realmente participar. A gente sabe que vai continuar o esquema das grandes empresas querendo colocar os seus representantes na Câmara Federal, no Senado. Então, o povo está meio desestimulado, está achando que através da eleição talvez não vai mudar nada e, portanto, sem muita esperança, acaba se paralisando, né? A senhora acha, então, que isso vai se estender até a eleição? A senhora acha que a eleição, o negócio não vai pegar fogo, não? Acha que, inclusive, a eleição tende a ser uma coisa mais morna?
Eu acho que se o Lula for candidato, isso pode movimentar, tanto que nós estamos vendo na andança do Lula pelo Brasil, que nunca uma pessoa, e nesse momento de refluxo, consegue juntar tanta gente, né, como o ex-presidente Lula. Agora em Minas foram verdadeiras multidões, né, que o acompanharam, também na sua passagem pelo Nordeste. Então, se o Lula for candidato, eu creio que isso movimenta mais. Por isso até estão já cogitando a possibilidade de nem ter eleição ano que vem. Essa possibilidade existe, deputada? Quem está considerando isso? Nós estamos sabendo de movimentação, né, no Palácio do Planalto, do próprio Temer e as forças conservadoras que o cercam, né, de que pode se colocar um novo sistema, o parlamentarismo, uma nova forma de poder ali que justificasse a não realização das eleições de 2018, falando que então seria tudo junto em 2020 para vereador, para prefeito e também para governo e deputados. Isso está sendo cogitado justamente porque não está conseguindo excluir a candidatura do Lula. Então, o grande medo desses golpistas que estão aí fazendo reformas que só interessam aos bancos, aos grandes proprietários, é justamente assegurar que essas reformas sejam colocadas em prática. E com a eleição, se o Lula é candidato e eleito, essas reformas e todo o esforço dos golpistas, que nós consideramos que são golpistas, vão ser em vão. Deputada, a senhora não acha que o PT não precisa fazer uma autocrítica também, não? O PCdoB não tem nada com isso, né? Assim, pelo menos em tese não tem. Mas o PT também, até para se apresentar à população no ano que vem, diante dos vários erros e até crimes que cometeu, não deveria também fazer uma reflexão, uma autocrítica mais transparente, mais pública com a sociedade? Eu creio que todos nós temos que nos avaliar, né? PCdoB, PT, mas do ponto de vista dos interesses do povo. O PT teve esse resultado não pelos erros que cometeu, porque os outros partidos cometeram, o Temer, que está no governo, cometeu erro, está no governo. O PT teve esse resultado justamente pelas qualidades do seu governo. Ele foi derrubado justamente porque ameaçava os interesses dos grandes bancos, né? E isso está comprovado agora. Mas ameaçava com Joaquim Levy, ministro da Fazenda? Infelizmente, nos últimos meses, né, com a entrada do Joaquim Levy, foi uma tentativa do governo de permanecer, porque, de fato, a presidenta Dilma ameaçou os interesses dos grandes bancos, ao ver o seu governo e a divisão da nação nas eleições de 14 e a crise econômica que realmente abalou a nossa economia, né? Ela tentou, através do Joaquim Levy, permanecer no poder, que foi um erro muito grande a forma dessa tentativa, porque ela se isolou diante também daqueles que a apoiavam. Nós, por exemplo, estamos contra o Joaquim Levy ser o ministro, justamente um homem que sempre trabalhou a serviço dos grandes bancos, que hoje no Brasil quem manda mesmo no país são os grandes bancos, né? É o capital financeiro internacional, é a indústria, o comércio aliado com eles, e nós não temos, tivemos o governo, mas não tivemos o poder político. O PCdoB acredita que só com o poder político, né, que é uma aliança da população com setores progressistas, nacionalistas, é que dá realmente para se fazer mudanças estruturais que o país necessita. Mas o que houve foi um governo de coalizão com maioria conservadora, né? E é claro que esses erros cometidos, no caso, erros de corrupção do PT e de outros partidos, é claro que tem que ser
responsabilizado e punido, isso aí é óbvio. Mas não acredito que foi por isso que esse governo caiu. Eles queriam a Petrobras, eles queriam as nossas riquezas, eles estavam também numa crise muito grande e continua uma crise do capitalismo sistêmica no mundo. Então, o que eles queriam é as nossas riquezas, tanto que eles estão colocando em prática a agenda que eles propuseram. Né? É justamente não permitir que essas riquezas sejam colocadas a serviço dos brasileiros e brasileiras. Deputado, e nas discussões do partido, vai haver esse comitê, essa reunião hoje em São Paulo, pensando primeiro nacionalmente, a opção é apoiar a candidatura do ex-presidente Lula, não tem outra possibilidade considerada, isso já está definido? Não, desde a última reunião está sendo discutido a ideia também de nós termos um nome para apresentar à sociedade, um nome que colocasse também a nível da esquerda e do PT as nossas propostas, né? Porque nós vimos também que não basta ter o governo nas mãos. Primeiro que é preciso ter o poder político, mas vamos voltar, se tiver pelo menos o governo nas mãos, é preciso saber o que se quer com esse governo, é preciso saber onde queremos chegar num primeiro momento. E nós, comunistas, temos uma visão, né, que nós queremos colocar para a sociedade, de que sem um novo sistema, sem um novo poder político, né, de realmente popular, nós não vamos ter uma saúde de qualidade, nós não vamos ter a educação de qualidade que nós queremos. O orçamento sempre vai ficar à mercê dos grandes grupos econômicos, um poder legislativo, um poder judiciário, todo a serviço dos grandes bancos. E nós, voltando à condição de colônia, que nós pensamos que é isso que está acontecendo com o Brasil hoje, a desindustrialização, o BNDES sendo retirado todo o poder de investimento para o retorno do desenvolvimento do Brasil, um desmonte total da economia nacional. Então, nós precisamos apresentar isso através de uma candidatura, de uma pré-candidatura. Mas nós vamos avaliar se esse momento tão difícil para a nação brasileira, tão sombrio, não é o caso realmente de nos juntarmos em torno do nome do Lula logo de início. E não há consideração de que os processos em que o Lula está envolvido, investigações, tem denúncias e tem processos já em que ele foi condenado. No primeiro em que ele foi condenado, falta essa decisão no TRF4, que se espera no meio jurídico que essa decisão deve sair antes da eleição, é um colegiado, se encaixa na lei da ficha limpa. E, além do impedimento formal para que ele seja candidato, se for ficha suja, tiver uma condenação em segunda instância, a questão política, né? A questão de desgaste político em tantas investigações e condenações em que o Lula está envolvido, isso não prejudica a candidatura dele, mesmo assim o PCdoB e o próprio PT, mas falando pelo PCdoB, apoiam o nome de Lula? Sim, nós consideramos que a experiência que o Lula, depois a presidenta Dilma, no seu primeiro mandato, proporcionaram à população, né, é uma experiência onde alguns pontos do nosso novo Projeto Nacional de Desenvolvimento, que é um projeto do PCdoB para um caminho para o socialismo, que nós acreditamos, justamente perceber que, apesar de todos esses ataques na mídia, escrita, falada, redes sociais e tudo mais, a experiência que o governo Lula e Dilma proporcionaram se manteve no coração e nas mentes da maioria do povo, tanto é que as pesquisas estão demonstrando isso, né, que nenhum nome tem a capacidade de reunir milhares, milhões de pessoas, justamente porque as massas experimentaram um novo momento nas suas vidas, né? As pessoas que olham 10 anos atrás e vê o que elas conquistaram nesses dois governos, elas vão perceber que conseguiram
formar o filho numa universidade pública ou através do ProUni, numa universidade particular, que conseguiram milhares delas, milhões de famílias conseguiram sair do aluguel, conseguiu fazer o seu filho fazer uma escola técnica, conseguiu comprar um carro, conseguiu viajar pela primeira vez de avião. Então, isso marca muito as pessoas, né? E, por isso, mesmo sob ataques muito grandes, o nome do Lula mantém-se como uma maior liderança do país, né? Deputada, participação do nosso ouvinte aqui, tem algumas opiniões semelhantes, a senhora deve conviver com esse tipo de análise que é extremamente difundida, principalmente depois do impeachment e antes do impeachment, com o Mensalão, o PT passa, e o grupo, né, político liderado pelo PT passa por um processo de desgaste há alguns anos. Selecionei aqui a do Kennedy, lá do Crimeia Oeste. Deputada Isaura, a senhora e o PT deveriam ter vergonha de sair nas ruas. Ninguém nesse país roubou mais do que vocês. Os bancos no governo Lula nunca faturaram tanto. Não engane mais o povo, a ideologia de vocês é fracassada. Tenha paciência. Como é que a senhora recebe esse tipo de análise, que não é isolada, a gente sabe disso? Com certeza. Então, para o Kennedy, realmente, eu penso que ele está equivocado, Kennedy. Veja bem, eu saio às ruas e encontro muitos amigos, inclusive milhares de famílias que nós atendemos na luta do movimento de luta pela casa própria. Então, eu sou muito bem-vinda nos bairros que nós fundamos, bairro da Floresta, da Vitória, São Carlos, Boa Vista, São Domingos, Primavera, Madre Germana 1, Madre Germana 2, Adilair 1, Adilair 2, Lírios do Campo, outros bairros no interior do estado. Então, isso aí são mais de 30 e 40 mil famílias com quem nós convivemos na luta e conquistamos, né? Então, é uma experiência que o povo não esquece, Kennedy. Da mesma forma, no governo Lula, se você andar e conversar com as pessoas, você vai ver que a sua opinião não é majoritária. As pessoas, apesar de reconhecerem erros do PT, erros no governo Lula, o PT, por exemplo, é considerado o maior partido pelas pesquisas, o partido mais querido da população brasileira. Isso está nas pesquisas. Não está tendo muito partido querido, são né, São números, não. Mas é um momento em que os partidos todos são rejeitados. Né? Mas exatamente, mas porque é uma campanha sórdida contra a política em geral. Porque tem pessoas boas e pessoas desonestas em todos os partidos, né? Então, essa campanha contra a política quer chegar aonde? Que os militares voltem ao poder, né, para também fazer a destruição da democracia. Também teve corrupção nos governos dos militares. Então, tudo isso, a corrupção ela é inerente ao sistema capitalista. O que nós estamos propondo, nós comunistas, é um novo sistema, onde o lucro, onde os interesses sejam realmente interesses para a população ter melhor vida. Deputada, aí perguntei sobre quais são as opções consideradas pelo PCdoB em âmbito nacional e regionalmente o que o PCdoB considera para 2018, disputa pelo governo do Estado. O PCdoB hoje está na oposição. Isso, o PCdoB está na oposição, mas como vocês já devem conhecer, hoje a oposição ao governo Marconi ela é muito frágil, né? Uma oposição numericamente insignificante. E o que nós percebemos é que as duas opções apresentadas hoje são opções que ainda não dialogam com as propostas do nosso partido, né? Em algumas questões, nós vemos que é possível já está falando das pré-candidaturas de Daniel Vilela, PMDB, e Ronaldo Caiado. Daniel Vilela e José Eliton, né? Ronaldo Caiado, quer dizer, as três candidaturas colocadas, né? Então, o que nós estamos discutindo é justamente o que nós, do campo da esquerda e popular, o que nós vamos... qual o rumo que nós vamos tomar num ano tão difícil, né? Tão complicado. Aquela aproximação entre PCdoB e PSDB que houve nos dois primeiros mandatos do governo Marconi, até com indicação de secretaria, aquilo é possível voltar a existir? É possível, pontualmente, em alguns pontos do programa governo Marconi. Por exemplo, nós somos, e achamos interessante, essa
esse caminho desenvolvimentista do Estado. Nós reconhecemos que o Estado, devido à situação geográfica, devido ser uma fronteira, né, da agroindústria e tudo mais, que de fato houve um desenvolvimento grande no nosso Estado e também houve uma gestão para que isso acontecesse, né? Então, o governo Marconi, com a política de incentivos fiscais, ele atraiu, de fato, novas empresas e conseguiu unir o que é uma realidade objetiva com uma gestão desenvolvimentista. Agora, tem vários pontos que nós temos críticas, né, ao governo, mas nós estamos pensando em qual seria a possibilidade de ter pontos convergentes, especialmente na área de moradia, na área da agricultura familiar, né? Da possibilidade de desenvolvimento de pequenas e médias empresas, o que poderia ser melhorado nesse sentido. Então, nós temos dialogado, vamos dialogar mais com o governador Marconi nesse sentido. Então, as possibilidades, podemos dizer que é manter essa aliança nacional, já está mais encaminhada com o PT, trazer isso para Goiás também, ou então essa convergência com o governo? Exatamente. Há possibilidades para a eleição, inclusive. Para esse caminho mais, aqui em Goiás, mais realista. Essa é uma possibilidade mais real, então, essa aliança com o governo? Por enquanto, nas candidaturas que estão apresentadas hoje, sim. Né? O José Hélito Agora, nós estamos conversando também com o PT, com os partidos de esquerda, para ver se nós conseguimos construir um nome que tivesse competitividade, né, e que pudesse, de fato, se contrapor a essas candidaturas colocadas. Mas a senhora vê uma dificuldade maior? Acho difícil. A senhora chegou a conversar diretamente com o José Hélito, que vai ser o candidato do PSDB, ou só com o governador Marconi Perillo? Nós conversamos com o José Hélito quando houve aqui, há dias atrás, a jornada dos trabalhadores rurais que lutam pela criação do Fundo da Agricultura Familiar, né, pela algumas mudanças na lei de regularização fundiária, né, e tivemos uma boa receptividade para as nossas propostas, inclusive o projeto do fundo já está a caminho da Assembleia, e os trabalhadores rurais que têm áreas até 100 hectares não pagarão nada pela regularização dos seus imóveis. Então, foi uma reunião produtiva, né? Mas ainda não tratamos com o José Hélito a questão da candidatura. Da pré-candidatura dele não foi discutido. Nos próximos dias nós trataremos de reunir não só com o José Hélito, como com o próprio governador Marconi, para discutir o que poderia haver de convergência, né, já que é uma aliança eleitoral, para poder analisarmos com clareza isso aí. Em caso de aliança com o PSDB, esse discurso todo que a senhora fez no início da entrevista, o PSDB foi um dos protagonistas do impeachment da presidente Dilma Rousseff. O PSDB tem 4 ministros no governo Michel Temer, aí faz uma aliança com o PSDB de Goiás. Não fica difícil explicar isso para o eleitorado? O eleitorado é mais realista do que a gente pensa, é mais pragmático. O eleitorado, ele conhece quem para ser candidato a governo? Conhece Daniel Vilela, conhece Caiado e conhece Marconi Perillo, né? Qualquer outro que se colocar na história, o eleitorado fala, quem é? Pois é, mas né? não é uma contradição, quem independente do eleitorado. É uma aliança, para os setores mais conscientes, sim, pode transparecer como aliança, como uma contradição. Agora, nós sabemos que todos os grandes partidos estão envolvidos nos atos de corrupção, foram denunciados, né, membros de todos os partidos, dos grandes partidos, né? Então, quer dizer, também qual seria a saída? Ficarmos sozinhos, ficarmos nos debatendo e correndo o risco de não ter nenhum representante na Assembleia e na Câmara Federal? Em Goiânia, 7h58, deputada Isaura Lemos. Só sobre isso também que o Horácio perguntou, a senhora concluiu, né, respondeu. O professor Djalma é um ouvinte
todos os dias aqui da gente, e ele vai participando pelo WhatsApp a cada momento da entrevista. Vai fazendo perguntas a cada tema que a gente aborda. Eu entendo aqui o raciocínio dele, e no final a pergunta dele era essa: comunista, marconista? Ficou aqui se... Mas ele já concordou com a pergunta do Horácio, entendeu a resposta da senhora, está acompanhando também a gente. Um abraço ao professor John. Deixa eu já registrar, deputada. Sim. Tivemos aqui a participação do Ediel, do Ivan, do Dr. Marício, com aquele posicionamento semelhante ao que eu perguntei à senhora. E pelo Facebook nós tivemos aqui o Gessner Alcino, a Ana Barbosa, a Eronilde Nascimento, Ivone Alves, Ana Barbosa, todo mundo participando com a gente também, aí já com um posicionamento aqui no Facebook mais concordante, né? Essa palavra não existe. Com mais concordância em relação ao que a senhora defendeu aqui na entrevista. Deputada, muito obrigado pela disponibilidade, pela entrevista. Boa viagem daqui a pouco. Prometi que liberaria até às 8 da manhã. Está liberada para a viagem. Obrigado pela entrevista. Boa sequência do trabalho. Obrigada a vocês, obrigada a Horácio, obrigada a Rubens Salomão. E dizer a todos, né, que estão nos ouvindo que nós queremos também a participação de todos. Eu estou lá no meu gabinete, na Assembleia. A vereadora Tatiana Lemos está na Câmara Municipal. Estou aqui junto com o meu companheiro Eulerivo, companheiro de mais de 40 anos aí, também de vida, né? E é isso. Um abraço a todos, um bom dia a todos. Destaque da entrevista com a deputada Isaura Lemos. Ouvinte, confere a seção do portal 730.com.br ou então facebook.com/rádio 730. Eu e o Horácio voltamos amanhã no Super Sábado com análise sobre os temas